Edgar, agora queria complementar uma situação aqui. O RPPN, assim como as APAs, né, os parques, né, e tudo mais, que são todas unidades de conservação, né, meios de conservar a natureza, eles, já ingressando até esse tema desse ICMS verde, eles fazem contagem no cálculo para o ICMS verde, não é? Não, sim, sim, ele está na categoria, né? Foi prevista aí pelo SNUC, né? Então ele faz contagem sim, e até dependendo do tamanho, até mais do que uma APA, entendeu? Porque Explica um por pouco exemplo, aí sobre o é, ICMS verde aí para gente. Dá então, uma luz aí para gente sobre o que é, como é que funciona e quais benefícios aí do município quando está bem com uma política ambiental bem avançada aí. Que benefício ele tem, não, além do que a gente sabe que é a proteção do meio ambiente, mas até da compensação monetária que seria o ICMS verde. então vamos pensar o seguinte, né? Tipo 98, 99, né, início dos anos 2000, a gente tinha uma especulação imobiliária, um boom demográfico, né, dentro das cidades muito grande. Então você começou a ver qualquer pedacinho de terra, com floresta ou não, você via empreendimentos imobiliários, né, a galera avançando mesmo, uns de forma ordenada, né, os condomínios, e outros de forma desordenada, a galera crescendo. Você vê todo o processo de ocupação no estado do Rio de Janeiro, né, que são as comunidades, né, subindo o morro, dentro de floresta, tudo isso. Em Curitiba, né, que hoje eu falo que Curitiba é o exemplo, né, de gestão ambiental, né, no Brasil, eles já utilizavam esse sistema, né, de CMS lá, né, pagamento, né, por esses serviços ambientais. Quando, né, não tem importância falar o nome de pessoas, não, né? Vocês têm. Normal? No estado do Rio de Janeiro, a gente pode fazer um marco das questões ambientais antes de Carlos Mink e depois de Carlos Mink, né? Porque tem pessoas que criticam muito Carlos Mink, mas ele foi um cara visionário, né? Então ele deu muita transparência em algumas coisas, solucionou outras coisas, né? Inclusive essa ideia hoje de juntar o que era CERLA, FEMA e IEF e transformar no INEA uma coisa só, integrada, né? Isso facilitou muito. Então, o que o cara pensa, né, quando ele copia isso, na verdade, e traz isso para o Rio de Janeiro? O que interessa para um prefeito hoje manter uma área em pé se ele desmatando e construindo um condomínio, ele vai ganhar no IPTU? Né? Ele vai ganhar no Habits Verde, por exemplo, no IPTU. O que o cara faz? Ele prefere estimular né, vamos tirar essas áreas, vamos botar casa. Inclusive, a criação do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, né, foi por causa disso. Em 85, Brizola criou um projeto chamado Cada Família um Lote, e onde é a unidade hoje, seria assentado 44 mil famílias. Ou seja, Caraca. você imagina a grande comunidade que seria hoje a comunidade do Vulcão, né? Né? Não existiria mais aquela cachoeira linda, né? Seria um grande esgoto, né? Se o saneamento hoje já é deficiente do jeito que é, você imagina naquela época, né? Em 80 e pouco. Então, o que acontece? Quando o cara cria, né, essa ideia do ICMS ecológico, ele pensa o seguinte, pô, vamos estimular os municípios a proteger. E ele tinha uma meta que era avançar com a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica naquela época se falava de 7%, né? 7,5%, hoje a gente já fala de 12%. E a ideia dele era no Rio de Janeiro uma coisa, né, bem mais à frente, recuperando áreas degradadas, protegendo mesmo. E então ele cria a questão do ICMS ecológico, e tanto é que dentro da porcentagem do ICMS ecológico, unidade de conservação, ela tem um peso maior, né? Vamos colocar assim, né? Dos 100%, unidade de conservação tem um peso aí de acho que 60%, né? Um exemplo. Então, assim, aí você vem, pô, mas, caraca, e aí esse dinheiro, como é que é repassado? Então, existe o ICMS normal, né, que vai para os estados, pagam os municípios, e dentro, né, desse ICMS existe uma porcentagem, né, de ICMS ecológico, que é um grande. Eles pegam essa porcentagem, criam um bolo. E aí esse bolo é fatiado entre os 92 municípios. Só que para a tua fatia crescer ou diminuir, existe algumas regras. E aí, qual foi as primeiras regras? Primeiro é você garantir que você está apto a receber. Como é que é essa garantia?
você ter Conselho de Meio Ambiente, ter a Secretaria, né, de Meio Ambiente, logo o Conselho, né, você ter o fundo e você ter a questão de uma guarda ambiental, que antes não tinha, ou um destacamento ambiental. Às vezes você tem a guarda municipal e você faz um destacamento ambiental. Com isso, você está apto a receber a fatia. Só que para a fatia engrossar ou afinar, aí sim, aí começa a partir de pontuações. Então você chega na unidade de conservação, você tem o grau de conservação dela, então se ela tem floresta, se realmente não é uma unidade só de papel. Às vezes o cara pega como a unidade de conservação é um espaço definido, o cara define e diz que ele é uma unidade de conservação. E aí quando você vai olhar no mapa, tem 3 árvores. Entendeu? Isso aconteceu muito. No início, vários municípios começaram a criar unidade de conservação igual uns loucos, criando. Aí quando você começou... Só no papel, né? Só no papel. Muitos estão no papel. Quando você começou a olhar, né, para dentro, quando o Estado começou a avaliar, viu que, pô, não, desculpa, isso aqui não tem unidade de conservação. Aí começou a zerar esses pontos. Então, aí vamos lá. Aí você vai para o grau de conservação, né, a partir de uma porcentagem, né, mais de 80% desse território, né, desse limite, com floresta, pô, legal, tá com uma área de conservação bem legal. E aí você vai aumentando esse ponto, né, até você tá lá, né, quase 100%. O grau de implementação, né, que aí, vamos lá, aí você tem que ter sede administrativa, conselho consultivo, plano de manejo, questão fundiária resolvida, um programa de educação ambiental, um programa de fiscalização, um programa de pesquisa. Então eles começaram a criar regras para fazer com que, pô, se eu quero uma fatia maior, eu tenho que implementar mais. Então os municípios que entraram nessa disputa, pô, caramba, se deram bem, né? Porque a questão ambiental ela só foi avançando, porque aí o cara começou a proteger mais, começou a unidade que antes estava no papel, o cara tira do papel, faz um plano de manejo, e aí ele faz uma sede administrativa. Opa, aqui. Tranquilo. Aí ele faz uma sede administrativa, né? Com isso, ele já começa a implementar a unidade. Então a unidade começa a ter o seu papel, do qual o SNUC define lá, né? Para que, né, que serve a unidade de conservação. Então o ICMS ele veio para poder ajudar a proteger. E aí começa, pô, mas aí esse dinheiro realmente é investido no meio ambiente? Nem sempre. Porque se naquela época ele tivesse amarrado o valor para a questão ambiental, talvez não tivesse interesse dos prefeitos. Então, o dinheiro que você recebe hoje do ICMS ecológico, você gasta no que você quiser. Pode fazer asfalto, pode jogar na saúde, pode jogar no que você quiser. Só que aí foi criado um mecanismo para você receber mais. Então, por exemplo, você precisa investir no meio ambiente para você aumentar. Então, de onde o cara vai tirar o dinheiro? É uma questão de matemática. Da onde ele ganhou para isso, né? Da onde ele ganhou para isso, exatamente. E aí alguns municípios acordaram, Japeri, por exemplo, repassa acho que 100% do ICMS para o fundo de meio ambiente, outros municípios, né, vem fazendo isso, porcentagem do ICMS dentro do fundo de meio ambiente, justamente para poder garantir, né, que a fatia do bolo continue, pelo menos grossa, ou aumente mais à medida que municípios ainda consigam, né, implementar melhor essas unidades né, e aí ganhar um repasse maior. Só que aí não é só unidade de conservação, aí você tem disposição dos seus resíduos sólidos, questão de saneamento, então tem coleta seletiva, então tem outros pontos menores, mas que pontua também. Mas a unidade de conservação hoje, dentro do ICMS ecológico, é o carro-chefe. É o que você botar aí nos últimos anos aí, só na Baixada Fluminense gerou mais de 50 milhões aí de repasse, né, nesse montante, que é as unidades que tem na Baixada Fluminense. E um comentário rápido aqui, Edgar, dá uma tampada aí no seu... Um comentário rápido aqui, no Rio de Janeiro, a gente aqui tá falando com gente aqui, até lá daqui a pouco eu vou botar aqui, pessoal de João Pessoa comentando aqui, eu vou jogar os comentários aqui. Mas um comentário rápido aqui, que no Rio de Janeiro, isso tanto funciona que gera até uma disputa entre os municípios. Tô errado? Pô, muito grande, isso virou uma corrida, né? Então, assim, receita todo mundo quer, precisa, ainda mais depois porque os mais bem colocados ganham mais, né, Edgar? Os mais bem colocados. É porque existe uma situação que a questão da unidade de conservação em relação ao seu território.
Por exemplo, hoje Mesquita está em 5º lugar, mas 70% de Mesquita é unidade de conservação, porque a maior parte de Mesquita está dentro da mata ali, né, que é dentro do maciço. Então, dentro da proporção, né, na equação que se faz, Mesquita, né, acaba estando, né, com uma pontuação muito boa. Porém, as unidades de Mesquita, posso falar, está no papel. Não tem sede administrativa, não está implementada, no papel, entendeu? Então,